E aí, pessoas, beleza? Boa tarde pra vocês. Eu vou aproveitar esse tempinho que eu tenho aqui pra fazer essa live, pra falar sobre um assunto que eu já falei várias vezes em algumas lives aí no meu perfil, e eu vou tornar a repetir. E inclusive para esse povo que se auto-intitula cristão, evangélico, que fica enchendo o meu saco, torrando a minha paciência com esse negócio de ir para uma igreja, ser membro de uma instituição religiosa. Sinceramente, o que eu tenho observado, e eu também já fui uma dessas pessoas, a maioria dessas pessoas que se auto-intitulam cristãs, servas de Deus, são pessoas completamente ignorantes e chatas. Por quê? Porque, cara, essas pessoas querem levar os outros para uma igreja por força e violência. Essas pessoas acham que se você não for membro de uma instituição religiosa, você vai torrar seu drude num quinto dos infernos. Porque aprenderam assim. Como noutra hora eu também aprendi isso, né? Como sendo uma verdade. Até que você abre os olhos e você começa a usar a própria mente, né? Para pensar, e não a mente alheia, mas você começa a pensar. E você começa a ver que a questão aqui não é quem vai para um céu, quem vai para o inferno. É como cada um de nós estamos vivendo hoje, agora, neste planeta, neste sistema. E sinceramente falando, independente se a pessoa ela é cristã, ateu, evangélica, o raio que o parta, isso não define caráter de ninguém. O que conta aqui são as nossas atitudes, são os nossos atos. Tem muita gente que se auto-intitula cristã, evangélica, inclusive que é pertencente a um sistema religioso, a uma igreja, eu conheço, que tá pintando e bordando com as pessoas, tá cometendo N atrocidades. São pessoas safadas, pilantras, fraudulentas, que estão aí botando um terninho de domingo e indo pregar. São pessoas que estão aí botando outras pessoas umas contra as outras, né? Inclusive, só para vocês saberem, tem gente aí, ó, de uma determinada instituição religiosa aí, até mesmo de outro país aí, que desde 2017 fica atrás de mim, criando perfil fake para ficar atrás de mim, tentando me destruir. E o que eu tô falando pra vocês, eu tenho prova, tá? Eu tenho provas, eu tenho prints, eu tenho conversas. Aí, essas pessoas saem dizendo por aí que elas servem a Deus, que elas são cristãs. Mas o caráter delas é podre, é um lixo. E as atitudes delas entregam isso. Aí a gente para ver que essas pessoas, por exemplo, elas implicam com o meu piercing, com a minha tatuagem, mas elas não olham sequer para a própria vida. Elas não se examinam, elas saem examinando os outros. E pior, elas saem examinando os outros com base no que elas veem, segundo o entendimento carnal delas. Sendo que nem este Jesus que elas dizem amar tinha esse comportamento. Cita até mesmo nessa tal Bíblia que essas pessoas dizem que leem, que Jesus não setentava a aparência dos homens, tampouco julgava alguém segundo a aparência. Mas esses cristãos, esses servos de Deus, eles não querem esse Jesus, eles não querem saber desse Jesus. Eles adoram ficar julgando as pessoas pelo que eles veem. Eles adoram ficar julgando as pessoas com base nesse entendimento fuleiro que eles têm, né? Mas assim, é só cristão? É só evangélico que está procedendo dessa forma? Não. Tem gente também que não pertence a nenhuma instituição religiosa, que tem um caráter lixo e que também está cometendo as piores atrocidades na vida. Ou seja, independente se a pessoa ela vai para uma instituição religiosa ou não, pouco importa. Porque ir para uma determinada instituição religiosa não define o caráter de ninguém. Gênero sexual não define caráter de ninguém. O que você tem na sua conta bancária não vai definir o seu caráter. As suas atitudes vão. As suas intenções é o que importa. Mas aí, vai tentar explicar isso para as pessoas que estão condicionadas numa doutrina que se aprende desde que se é criança, né? Inclusive dentro de um sistema religioso. As pessoas sequer param para pensar, para analisar. Esses cristãos, por exemplo, né? Eles falam assim: eu vou para uma instituição servir a Deus. Que Deus que vocês estão indo servir? Cambada, pode me dizer?
Na própria Bíblia de vocês está escrito assim, que esse Deus fala assim: eu não sou servido por homens como se eu precisasse de alguma coisa. Jó 22 está dizendo lá que o Deus de vocês fala assim: o homem não é de proveito nenhum. Que proveito teria o homem para mim? Ou seja, né, o Deus soberano, Pai de todos, precisa do homem para quê? Pra quê? O que vocês acham que vocês vão fazer aqui na Terra que vai modificar a soberania de um Deus? O que vocês acham que vocês podem fazer para esse Deus que vocês dizem que é onipotente, onipresente, onisciente? Então, mas aí eu falo para vocês que nessa mesma Bíblia de vocês, tá dizendo lá em Salmos que todos são filhos de Deus. Que todos são irmãos. Ou seja, filhos de Deus são Deus. Filho de peixe, peixe. Olha a lógica, simples. Então, se você quer servir um Deus, aprenda a servir o teu próximo, o teu irmão. E como eu estou dizendo para você servir o teu próximo, o teu irmão? Começando a dar a ele o devido respeito. Coisa que a maioria não faz. Principalmente quando vocês cristãos evangélicos ficam enchendo o saco dos outros para eles irem para uma instituição religiosa, achando que o fato de ir para uma instituição religiosa, essa pessoa vai ser sã, sóbria, perfeitinha, né? Então, questão de lógica, de pensar. Esse Deus que vocês falam que estão indo servir e que já esfregou na cara de vocês, que não precisa de vocês pra nada, porque de fato, se esse Deus precisa do homem pra alguma coisa, ele não é tão Deus assim, né? Ele não é tão Deus. Se ele precisa de uma cambada de gente aí, gritando, cantando pra ele, chorando, batendo palma, ele não passa de um Deus narcisista. Concordam comigo? Concordam? Aí eu falo pra vocês, tem Deus por aí, pessoas próximos, filhos de Deus, Deus. Tem Deus por aí, deuses por aí que precisam do seu auxílio, da sua ajuda. Tem Deus aí, passando fome. Tem crianças aí, sem assistência médica, sem educação. Tem criança aí penando na mão de adulto, é insano, irracional. Mas esses deuses aí que estão precisando de auxílio, vocês querem saber? Esse Deus, pessoa, vocês estão respeitando? Vocês estão tratando com dignidade? Vocês estão acolhendo como deveria? Pois é. Mas vocês estão indo para uma instituição religiosa dizer que serve um Deus que esfrega na cara de vocês que não é servido por vocês. Como se ele necessitasse de alguma coisa. Quer conferir o que eu estou falando numa Bíblia? Vai lá para Atos 17. Vai para Jó 22. Para de ler o livro de Jó só na parte que Jó, ele é exaltado carnalmente, financeiramente. Cria vergonha nessa cara e vai lá ler Jó com outros olhos. E só para vocês saberem, Jó era um puta de um murmurador, viu? Jó não era tão perfeitinho assim não. Como todos nós seres humanos não somos perfeitos nessa ideologia ridícula que as instituições religiosas ficam enfiando na cabeça de vocês. Porque criaram um padrão de perfeição. E querem enfiar as pessoas por força e violência nesse padrão, nem que seja mutilando essas pessoas. Mas pro caráter ninguém liga, né? Pro caráter ninguém tá ligando. Aí, vocês querem falar de Jesus comigo? Vou falar de Jesus com vocês. Aonde tá dizendo na Bíblia de vocês que Jesus era membro de alguma instituição religiosa? Qual foi o nome da instituição religiosa que o tal Jesus de vocês orientou que vocês fossem membros? Onde é que o tal Jesus aí disse que vocês tinham que ficar dando dinheiro, valor para ficar sustentando o pastor? Inclusive pastor que tem condições de trabalhar, tem saúde física para isso. Me diz aí. Mas vocês querem falar de Jesus ainda comigo? Vamos lá. Diz aí que ele deixou um mandamento. Diz lá em João 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Bom, de dar. Um dos sinônimos da palavra dar, para vocês que não sabem, significa praticar, exercer. Tá no dicionário mais básico se vocês forem procurar. Essa vida que menciona na Bíblia, ela tão somente representa os bons frutos. Exercer uma boa sabedoria, exercer o devido respeito com o outro. Então, quando o tal Jesus de vocês disse que o mandamento era esse, ponto, dar a vida, amar uns aos outros, era dar o devido respeito às pessoas. Era tratar as pessoas com dignidade. Era viver a vida de uma forma sóbria, racional.
com comprometimento, com responsabilidade. E isso vale para todos. Por isso que diz que Jesus não fazia acepção de pessoas. Porque essa recomendação é para todos. Não é para uma meia dúzia que se diz nação abençoada. Não é para meia dúzia que fala que é serva de Deus. Isso não é para um grupinho meia boca que se diz judeu, que se diz sei lá mais o que. Isso é para todos. Exercer o devido respeito, exercer o autodomínio, equilíbrio é para todos nós, sem exceção. Aí eu falo para vocês, para você exercer o autodomínio, para você dar o devido respeito para alguém, para você viver a sua vida de forma sóbria, com comprometimento, com racionalidade, tu precisa se enfiar numa instituição religiosa para isso, colega? Tu precisa dar 10% de dízimo? Ah, mas eu tô nem aí se você dá, o dinheiro é teu, o problema é teu, eu sei o que eu faço com o meu dinheiro. O que cada um faz com o seu dinheiro é problema de vocês. Agora, sabe o que acontece? A maioria das pessoas querem ficar impondo esse tipo de coisa como sendo uma verdade, como sendo uma obrigatoriedade. E nisto, elas, com esse entendimento podre, limitado, elas ficam enchendo o saco das outras pessoas para serem como elas. Mas aí quando você para questionar essas pessoas, curiosamente, elas não têm resposta para te dar. Aí sabe o que essas pessoas falam para você? Que você é filha de Jezabel, que você é Satanás, que você é uma prostituta, que você é uma vadia, que você é uma desvirtuada, que você é uma desgarrada, que você é isso, isso, aquilo. Bom, é o que falam para mim. Mas eu vivo a minha vida sem encher o saco de ninguém. Eu trabalho, eu tenho a minha casa, eu tenho um filho, eu tenho o meu comprometimento, eu tenho o meu esposo. Bom, eu vivo a minha vida com dignidade. Eu não fico indo, por exemplo, no privado das pessoas para encher o saco delas, para dar em cima do marido delas. Eu não fico indo no privado das pessoas querendo obrigar elas a parar de ir para uma instituição religiosa. Mas as pessoas ficam enchendo o meu saco. As pessoas implicam com os meus piercings, com as minhas tatuagens. As pessoas ficam me perseguindo. As pessoas ficam perseguindo meu filho. As pessoas colocam gente aí, ó. Tem gente da Angola colocando gente no Brasil atrás de mim. Eu tenho como provar isso, porque tem conversas que falam sobre isso. Então, e são pessoas que estão enfiadas dentro de uma instituição religiosa. Como é que fica? Então, essa live, sabe como a intenção que eu tenho de estar fazendo essa live? É para ver se vocês abrem a mente. É para ver se vocês param para pensar um pouquinho na forma como vocês estão vivendo, como todos nós estamos vivendo aqui, e deixa desse condicionamento ridículo que vocês têm de achar que uma pessoa, para ela ser digna de alguma coisa, para ela viver a vida de forma digna, sóbria, racional, ela tem que estar enfurnada numa instituição religiosa, porque ela não tem. Porque nesse tal Jesus que vocês, cristãos, evangélicos, dizem amar, obrigava as pessoas a ir para uma instituição religiosa. Ou disse que era necessário ir para uma instituição religiosa para exercer o mandamento que ele recomendou. Que, diga-se de passagem, para vocês cristãos, ele não foi o único que recomendou isso, não. Antes de Jesus, houveram outros homens sobre a terra. Homens esses que de igual forma também davam bons conselhos. Davam bons conselhos. Haviam outros homens, há outros homens e também haverão outros homens que vão dar os mesmos conselhos. A questão é, as pessoas estão atentas nisso ou elas só estão presas nessa figurinha chamada Jesus? Ah, porque Jesus é o Salvador, porque Jesus. As pessoas falam de Jesus, tornaram Jesus um popstar, né? Popstar. Jesus virou um popstar no meio cristão. Mas as pessoas sequer se atentam que o que importa em Jesus são as palavras que ele transferiu. E diga-se de passagem que palavras estas que ele transferiu, que tantos outros transferiram de igual forma, que estão transferindo hoje e que vão transferir ainda. Mas aí que tá. As pessoas, sabe o que elas querem ouvir? Deus vai abrir porta de emprego, Deus vai restaurar seu casamento, Deus vai colocar verba na sua conta bancária. É mesmo? Curioso esse Deus aí de vocês, ó. Faz para um e não faz para outros. Curioso esse Deus de vocês aí, ó. Fazer acepção de pessoas quando nessa mesma Bíblia de vocês aí diz que ele não faz acepção de pessoas. Mas ninguém para pensar nisso, né? Então, fica aí, ó. Essa live aí, ó, para mexer com a mentalidade de vocês. Para fazer vocês pensarem um pouquinho. Sair dessa gaiolinha aí, ó, que meteram vocês aí. É bom para vocês mesmos.
Deixa de ser escravo de homens. Deixa de ser baba-ovo de pastor, de líder religioso, tá? Então é assim, ao invés de vocês ficarem preocupados com quem tá indo ou deixando de ir para uma instituição religiosa, comece a se preocupar se vocês, se todos nós, estamos exercendo o autodomínio, dando uns aos outros o devido respeito. Ao invés de vocês ficarem tão preocupados aí em querer ficar falando de Jesus, Jesus, porque Jesus fez, porque Jesus faz, observe o que vocês estão fazendo. Porque isso importa. O que vocês estão fazendo nesta vida? O que vocês estão fazendo com o próximo? O que vocês estão falando? Porque a palavra também tem peso. Tem muita gente que fala assim, às vezes, assim... Ah, eu não ligo porque os outros falam. Deveria. Deveria. Eu vi um caso de um colega meu que por conta de uma denúncia falsa... palavras. Ele se estrepou. Então, palavra tem peso. Cuidado com o que vocês andam falando por aí. Cuidado com a calúnia que vocês ficam levantando das pessoas. Cuidado. Comecem a ter responsabilidade, tanto com o que vocês falam, quanto com o que vocês fazem. Vocês querem de fato ser pessoas bacanas, legais? Comecem crescendo mentalmente. Começam a assumir o que vocês fazem na vida de vocês, sem ficar culpando um Deus e um diabo por isso. Porque ter um bom caráter, exercer um bom caráter e manter um bom caráter, isso é uma escolha individual de cada um. Todo ser humano pode fazer isso, porque isso é uma escolha, isso é uma decisão. Eu decido se eu vou roubar alguém ou não, eu decido se eu vou ser um vagabundo ou não, eu decido o que eu quero ser. Nós temos esse poder de decisão. E se em algum momento você não teve esse poder de decisão na sua vida, em algum momento você vai ter. Aproveite essa oportunidade e use ela com racionalidade. Muitas vezes a gente não escolhe o que a gente passa na vida. A gente não escolhe nem de onde a gente nasce. Mas a gente pode escolher ao longo da nossa vida o que nós vamos fazer, o que nós vamos falar. Por isso que se recomenda pensar antes de falar, pensar antes de agir, né? E isso não está dizendo só numa Bíblia, não. Isso você escuta por aí, isso você vê aí, na rede social. Tem boas palavras voando por todo canto. Então deixe de ser pessoas condicionadas a alguma coisa, abra a mente, expanda a mente e procurem viver a vida de vocês, como eu estou dizendo, de forma sóbria, racional, exercendo o autodomínio. Isso importa, isso importa. Ah, mas aí, você quer continuar indo para uma instituição religiosa, colega? Vai! Problema seu! Eu tô dizendo para você parar de ir? Eu não, tô nem aí para onde você tá indo. Me importa saber, por exemplo, aonde meu esposo vai deixar de ir, aonde o meu filho vai deixar de ir, porque nós somos uma família. Me importa primeiramente ali, estar atenta ao meu esposo, ao meu filho. Agora, o que todo mundo tá fazendo por aí, vamos ser adulto, vamos começar a cuidar da própria vida. Cada um avalie-se a si mesmo. Então é muita gente aí, arrotando santidade, vindo encher meu saco no meu privado, porque vê meu perfil, vê as minhas lives e não concorda com o que eu falo, e acha que eu tenho que ir para uma instituição religiosa para ser uma pessoa bacana. Quando na verdade não, eu não tenho que ir para uma instituição religiosa e eu realmente não vou. Mas eu respeito as pessoas que vão e que deixam de ir. Tanto faz para mim. São pessoas. Antes de um rótulo, elas são pessoas, são vidas. Antes de rótulo, as pessoas são vidas. Inclusive, vou aproveitar essa live para dizer para vocês, cuidado com o rótulo, viu? Tem gente aí que fala para mim que é apegado a rótulo. Tem gente que fala para mim que tem cultura aí que dá muito valor para rótulo. Cultura que dá valor para rótulo. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro, rótulos não define caráter de ninguém, seja que rótulo for. Rótulo de pai, mãe, tio, tia, irmão. Sabe por quê? Pai também faz maldade, mãe também faz maldade, irmãos faz maldade, primo faz maldade. Eu conheço um monte. Último caso que a gente presenciou aí, que na mídia, do tal do menino Henry, onde a mãe e o padrasto fizeram maldade pro próprio filho lá, né? Mas e aí, é só eles? É só eles? Eles é um dos casos. Tem pais aí que estão, pintando e bordando com os filhos, ofendendo, agredindo, xingando, porque isso também é violência. Você xingar teu filho, você bater teu filho e achar que isso é disciplina, isso também é violência. E aí? São pais, são mães. Ah, mas eu tô disciplinando meu filho. Disciplinando? Então quer dizer que se alguém for disciplinar você aí, que é maior de idade, sentando a mão na tua cara, puxando a tua orelha publicamente, você vai gostar?
Se quando você falar alguma coisa, alguém chegar e meter um tapão na tua boca porque você falou aí alguma coisa que a pessoa não gostou, você vai gostar? Mas você faz isso com seu filho. E você acha que você tá educando. Isso é agressão. Pô, bota a mão na consciência. Então, rótulos. Pai, mãe, tio, tia, estupram, matam, faz o caramba todo. Esse rótulo não define o caráter de ninguém. Comecem a ficar atentos nisso. Outra coisa, tô falando de rótulos, né? Então, rótulos também de cristão, evangélico e tal, não define nada não, gente. Cuidado. É o que eu falo pra vocês. Estejam atentos às intenções das pessoas. Estejam atentos às intenções das pessoas. Muita gente me critica pelo fato de hoje eu ser uma pessoa desconfiada, e eu sou. Sabe por quê? Porque muitas das pessoas que eu confiei e que inclusive eu criei laços foram pessoas que me apunhalaram nas costas. A gente aprende. Na vida, eu aprendi. Hoje qualquer pessoa que se aproxima de mim, da minha família, do meu esposo, do meu filho, eu fico atenta. Porque são pessoas que já num passado se aproximaram de nós, que eu acabei descobrindo que eram pessoas pilantras, que tinham intenções ruins. Então, eu como mulher, como mãe, como esposa, minha função é proteger quem eu amo, quem está próximo de mim. E vigiar para que eu também não faça mal a eles. Porque este é um trabalhar. Esta é a luta de todos nós. Isso é um trabalhar. Por isso que foi dito aí, ó, até o tal Jesus disse, é necessário nascer da água do Espírito. Nascer da água do Espírito. Purificar a própria mente, andar com o entendimento. Em Marcos 7 fala, limpar, purificar a mente dos maus pensamentos. Por quê? Começa aqui na mente. Mas aqui no mal, um monte de coisa, aí não vigia, vai lá e exerce. Exerce a maldade. E aí, ó, a gente tá vendo. Cultura. Deixa eu falar rapidinho de cultura. Tem pessoas também que falam pra mim que a cultura tem peso. Ah, eu dou valor pra cultura, porque a cultura do meu país é assim, assim, assada. A cultura do seu país, filhinho, filhinha, entende uma coisa? Tem cultura aí que diz que meninas de 8, 9 anos têm que ser mutiladas. Ó, mutilam elas genitalmente lá, meninas de 7, 8 anos. Isso é cultura. Você é de acordo com essa cultura? Então, é cultura. Tem culturas aí que estão casando crianças de 4, 5, 6 anos. Você é conivente com essa cultura, meu filho, minha filha? Então, e vai dizer pra mim que cultura é bom? Então, nem o tal Jesus de vocês, cristãos evangélicos, cedia tanto a cultura. Ao contrário, ele questionava muitas coisas. Ele questionava, inclusive aquela cultura da época. Bom, quem lê uma Bíblia sabe do que eu tô falando. Eu não tô aqui pra dar aula pra ninguém, mas quem tem o hábito da leitura, principalmente quem se diz cristão evangélico, sabe exatamente do que eu tô falando. Então, antes de vocês virem querer defender cultura pra mim, porque a cultura do meu país a gente pode, a gente faz, a gente isso, a gente aquilo, eu não quero saber. Eu quero saber como as pessoas estão lidando, agindo comigo, agindo com meu filho, agindo com meu esposo. Quer dizer então que se uma cultura disser que é normal aí você pegar uma criança e violentar ela, você vai simplesmente fazer? Sem questionar? Se aprovarem uma lei aí dizendo que pedofilia é normal, você vai sair pegando criancinha, abusar sexualmente as crianças? Então, questionem-se. Questionem o que vocês ouvem. Questionem o que vocês aprenderam. Questionem o que estão ensinando vocês dentro e fora de um sistema religioso. Questionem o que o pai de vocês estão ensinando. Mãe, questionem. Nós somos seres humanos. Seres humanos. Nós não somos objetos. Nós não somos objetos aqui no mundo a bel prazer de outras pessoas para fazer o que bem quer com a gente. Questione o que vocês fazem. Questione o que falam. Questione o que são imposto a vocês. E se vocês verem, se vocês constatarem que tudo que está sendo imposto, ensinado para vocês, induz vocês a desrespeitar o outro, induz vocês a uma maldade, induz vocês a cometer atrocidades, poxa, bota a mão na consciência, vai fazer? Até mesmo nessa Bíblia que vocês cristãos, a maioria lê, pô, tem coisa aí que, pelo amor de Deus, gente, fala sério, inclusive no Velho Testamento, que você lê aquilo ali é um veneno. A pessoa que lê aquilo sem um pingo de entendimento, aquilo é um veneno. Mas aí a pessoa tá numa Bíblia. É sagrada. Não, a Bíblia não é sagrada não, meu filho. A Bíblia é só um livro composto por outros livros. Ponto. Assim como a Bíblia contém coisas muito ruins, ela também contém coisas muito boas.
Assim como qualquer outro livro. A questão são os olhos das pessoas que estão lendo. A questão são os olhos das pessoas que estão interpretando aquele livro. Olhos, para quem não sabe, significa discernimento. Também está num dicionário. Vocês conseguem verificar e constatar se vocês quiserem. Então, por isso que diz, se seus olhos são bons, sua luz será boa. Se seu discernimento for bom, se você tiver um bom entendimento, poxa, você vai conseguir extrair lições boas de muitas coisas que você lê, que você ouve. Mas se você for condicionado num sistema religioso, se você for adestrado, feito um cão, dentro de uma instituição religiosa, meu amigo, tu tá lascado. E você não contente de estar lascado, você vai querer lascar a vida dos outros. E você vai conseguir, infelizmente. Mas aí, tô deixando essa live aqui como um auxílio, como uma recomendação à consciência de vocês. E se alguém não concordar com o que eu estou dizendo, tô nem aí. Passa pra frente. Toca a vida, meu filho. Vai viver a sua vida. Mas viva a sua vida de forma sóbria, racional, dando o devido respeito ao outro. Porque você não precisa concordar com o outro, mas a tua obrigação é dar o devido respeito. A tua obrigação. Se todo mundo tivesse essa mentalidade, se todo cidadão desse planeta tivesse de fato com essa mente, exercendo um autodomínio, cuidando de si mesmo, cuidando da sua psique, olhando o próximo como um ser humano, como uma vida, nós não estaríamos vivendo nessa zona toda. Então, antes de vocês abrirem a boca para falar assim, o mundo tá assim por falta de Deus. O mundo tá assim porque as pessoas não creem em Jesus. Não, meu filho. Não é por falta de Deus, não é porque as pessoas não creem em Jesus. O mundo tá essa zona porque as pessoas estão ficando sem vergonha, as pessoas são mau caráter, as pessoas ao invés de exercer o autodomínio, elas preferem fazer as merdas na vida delas e culpar um Deus, um diabo. O mundo tá assim porque as pessoas são irresponsáveis, porque as pessoas só querem fazer o que elas querem. Porque elas só querem fazer as coisas que elas gostam. Mas elas não param para analisar se o que elas querem, se o que elas gostam vai infringir o respeito do outro, vai prejudicar o outro, vai prejudicar um filho. Então, simples assim. Simples assim. Se vocês acham que eu tô falando alguma mentira aqui, também tranquilo. Passa pra frente. Só para de me encher o saco. Fica vindo no meu privado, me encher o saco. Porque eu vou repetir, eu não pertenço a nenhuma instituição religiosa. Eu não vou pra nenhuma instituição religiosa. Mas eu também não mando ninguém sair. Se a pessoa quiser ficar lá condicionada, louvando, glorificando um Deus que já esfregou na cara dela, que não é servido por ela, vai lá, meu filho, boa sorte. Porque só para vocês saberem, para vocês exercerem boas obras, bons frutos, vocês não precisam ser filiados a uma instituição religiosa. Nem a nenhum grupinho aí, do Bolinha. É só vocês serem bons seres humanos. É só vocês olharem um pouquinho para as outras vidas e colocar em prática boas obras. Só isso. Só isso. Então é isso aí, gente. Eu vou indo porque eu ainda tenho que cuidar das minhas coisas, mas agradeço quem assistiu essa live, agradeço quem vai compartilhar, agradeço quem de bom grado escutou e também agradeço quem não gostou também, porque vocês são uma vida e vocês vão ter sempre o meu respeito, né? Só que respeito não significa concordância. Eu posso dar o devido respeito, mas isso não significa que eu concorde com muita coisa que eu escuto e que eu vejo. E se eu não concordo, eu tenho o direito de falar. E assim, quem quiser falar comigo, à vontade, mas também esteja disposto a ouvir. Porque eu não sou uma marionete que só escuta um monte de barbaridade e vai ficar, pianinho. Um dia eu fui assim, hoje não. Hoje não, porque eu tenho liberdade de expressão, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Beleza? Boa continuação hoje pra vocês.